Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse privilégio, por mais esse motivo de reunião aqui no domingo de manhã. Te agradecemos porque nós podemos estudar a sua palavra juntos, podemos nos reunir semanalmente e certamente tem trazido crescimento, Pai, para o seu povo. Certamente nós temos avançado, todos, Pai, nivelando sempre, Pai, dentro da sua palavra, dentro da sua verdade, que é eterna, que transforma corações, que transforma mentes, que muda atitudes. E nós pedimos ao Senhor que nessa manhã não seja diferente, Pai. Que os nossos ouvidos estejam voltados para a sua palavra, que não haja um mau entendimento, que não haja uma má impressão de nada que for falado, Pai. Mas que tudo seja dirigido pelo Senhor e que alcance local fértil em nossos corações, que alcance, ó Pai, mudança em nossas vidas. Tudo, Pai, tudo que acontecer seja para a honra e glória do Senhor, inclusive nos resultados de cada palavra ministrada aqui na sua igreja. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, no verso 1, diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, saia desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Glória a Deus por sua palavra. Gente, Jesus se mostrou ser um homem sensível. Jesus se mostrou ser um homem paciente, um homem cuidadoso com todos aqueles que passaram pelo seu caminho. Todos aqueles que cruzaram o caminho de Jesus, experimentaram da pessoa de Jesus e de todos os benefícios de conviver com Jesus. Jesus, ele sempre se empenhou em cuidar de outras pessoas. Jesus, ele sempre se empenhou em ouvir as pessoas. E esse cuidado poderia acontecer em momentos de festas, como também poderia acontecer em momentos de tempestades. Nós estudamos aqui na semana passada um episódio onde Jesus, num momento de tempestade, ele cuidava dos seus. Os povos antigos, eles olhavam para a tempestade como um sinal de morte. E eles olhavam para as festas como um sinal de vida. Jesus, ele estava presente na festa, mas também estava presente nas tempestades das pessoas. Jesus, ele sempre trazia cura e trazia libertação, tanto no momento de festa quanto no momento de tempestade. Então, enxergando vida ou enxergando morte, Jesus sempre se moveu em favor das pessoas.
Jesus sempre se moveu em favor daqueles que ele escolheu, em favor daqueles que ele salvou, em favor daqueles que ele queria que fossem salvos, queria que fossem alcançados por uma graça especial. E Jesus, ao chegar aqui à terra dos Gerazenos e ver esse homem preso por uma legião demoníaca, ver esse homem preso por demônios, ver esse homem se machucando com pedras por causa de demônios, um homem que andava no meio de túmulos, um homem que vagava dia e noite por todos os lados, Jesus se compadece dele. Jesus para e cuida desse homem também. Jesus transforma a vida desse homem, a ponto desse homem ser inserido novamente em sua família. Se a gente parar para imaginar por trás de um pequeno texto como esse, ou de um texto que a gente passa direto por ele, às vezes sem estudar e sem pensar com muita profundidade, o quanto a vida desse homem estava destruída por ele estar vagando dia e noite em lugares ermos, em lugares afastados, no meio de túmulo. Imagina como a vida dele foi restaurada. Certamente ele voltou a trabalhar, certamente ele voltou a ter uma esposa, certamente talvez os seus filhos voltaram a honrá-lo e respeitá-lo como um pai. Talvez ele, como um filho, voltou a honrar e respeitar seus pais. Ele se tornou um homem produtivo novamente. Imagine um homem dominado por uma legião de demônios, qual era o tipo de alimentação dele. Imagine qual era o tipo de vestimenta dele. Mas Jesus se compadece desse homem e traz para ele uma transformação de vida. Jesus, a todo tempo, ele se preocupa com a humanidade, trazendo uma vida nova, trazendo as boas novas do Evangelho para que haja uma transformação, só não naquele momento, mas essa transformação perdura por toda a vida aqui nessa terra. E os reflexos são eternos. Os reflexos da transformação que vem de Jesus geram uma vida eterna. Aqueles que não são alcançados por Jesus Cristo, eles passam a experimentar uma morte eterna quando fim dessa vida. Mas aqueles a qual Jesus cruza o seu caminho e Jesus alcança, esses experimentam uma vida em abundância aqui nessa terra e experimentam uma vida em abundância para toda a eternidade. Aqueles que se perdem, eles não vão ter uma vida eterna na perdição. Eles não vão ter uma vida eterna no inferno. Eles vão passar por uma morte eterna. Porque é um surto, é uma fumaça, é uma sombra da existência do homem que vai existir dentro de um inferno, existir dentro de um lugar onde somente haverá tormento. E o maior tormento que pode existir é viver afastado da presença do Senhor Jesus. Quer seja nessa vida ou quer seja na eternidade. Então Jesus, ele cruza o caminho de pessoas com muito amor, com muita compaixão. Jesus cruzou o seu caminho com muito amor, com muita compaixão. Olhe para a sua vida. Olhe como nós fomos transformados pelo amor, pelo poder de Deus. Olhe como as nossas atitudes melhoraram e melhoram a partir do momento que a gente vai crescendo do conhecimento da palavra, a partir do momento que nós vamos convivendo com Jesus Cristo. Olhe para o seu passado, é muito bom a gente parar e observar a nossa própria vida. Nós sabemos as nossas atitudes, nós sabemos os nossos pensamentos, e quando a gente para observar de um tempo para cá como Jesus tem transformado as nossas vidas, a gente consegue perceber o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é gracioso. A gente consegue perceber o quanto Jesus foi paciente conosco, o quanto ele derramou paz sobre nossos corações e a sua paciência também sobre nós. Mas isso tudo serve para mostrar a divindade de Jesus, para mostrar que ele é Deus. Quando ele curou esse homem que estava perdido, que estava lá com uma legião de demônios, ele estava mais uma vez mostrando a sua divindade. Ele estava mais uma vez mostrando que ele dominava sobre todas as coisas. Que ele domina sobre todas as coisas. Quando Jesus me libertou, ele estava me mostrando que ele continua dominando sobre todas as coisas. Mas esse significado tem que fazer a minha vida movimentar. Essas atitudes de Jesus ao transformar a minha vida não devem me deixar parado. Elas devem fazer uma transformação em meu coração para que eu continue caminhando. Como, pastor? Exercendo o mesmo tipo de amor para com outras pessoas.
exercendo o mesmo tipo de compaixão para com outras pessoas, derramando mesmo as mesmas características de Jesus que foram derramadas em mim, eu vou derramar essas mesmas características em outras pessoas. Inclusive a paciência que ele teve comigo. Inclusive a paciência que ele teve conosco. E foi exatamente essa uma das orações de um dos líderes da Reforma inglesa, chamado Thomas Cranmer. Ele fez uma oração pedindo a Deus que permitisse que ele seguisse o exemplo da paciência de Jesus. Ele não pede simplesmente paciência. Ele faz uma oração para Deus Pai Todo-Poderoso e ele fala: Pai, me dê a bênção de poder exercer uma paciência como o exemplo de Jesus. Gente, olha o quanto isso é profundo. Olha o quanto isso é ameaçador para nós. Porque a partir do momento que nós pedimos para Deus, para que a gente consiga seguir o exemplo de paciência de Jesus, nós passamos a ter uma responsabilidade também. Nós passamos a ter que ter a nossa mente alterada, a nossa mente voltada para o Evangelho, para que a gente consiga enxergar o nosso próximo em paciência. Para que a gente consiga enxergar até a nossa própria vida e as nossas próprias mudanças com paciência. E Thomas Cranmer, ele estava exatamente pedindo para que Deus o ajudasse a conseguir exercer essa paciência por um caminho que ele sabia que era longo e que era a vida. A nossa vida, gente, tem um caminho muito longo. Na nossa vida, a gente traça caminhos em que a gente, às vezes, nem mesmo escolhe. Para isso, é preciso paciência. Na nossa vida, nós, às vezes, nem mesmo escolhemos as pessoas que nós vamos conviver. Na nossa vida, às vezes, nós nem mesmo escolhemos o tipo de saúde que nós temos. É preciso muita paciência para conseguir viver dessa forma. É preciso seguir o exemplo perfeito de Jesus Cristo. É só seguindo o exemplo de Jesus que nós nos veremos fortes o bastante para cumprir com o nosso propósito nessa vida. E quando a gente se encontra em uma situação em que nós estamos sobrecarregados de problemas, que nós estamos cansados, quando não acontece aquilo que nós desejamos, quando a gente falha em algum tipo de missão, algum tipo de sonho que nós temos e que estava borbulhando em nosso coração, a gente acaba perdendo a paciência. A gente acaba se voltando até mesmo contra nós mesmos. E pior, a gente acaba se voltando até mesmo contra Deus. Porque a gente tem um coração ansioso, a gente acaba tendo um coração egoísta, a gente acaba pensando somente nas nossas vontades. Por isso que a nossa oração, ela deve ser sim, para que Deus derrame no nosso coração qualidades de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Para que Deus ele faça brotar em nossos corações bênçãos espirituais, para que a gente consiga traduzir o Evangelho através de atitudes. Para que o Evangelho ele possa ser expressado em nossa vida com paciência. Com paciência conosco mesmo, com paciência com o nosso próximo e, acima de tudo, com paciência a tudo que Deus quiser que a gente faça. E a gente consegue imaginar, quando a gente vai estudando o livro de Marcos, quando a gente vai caminhando nesse livro, como nós já estamos no capítulo 5, a gente consegue imaginar o tipo de paciência que Jesus tinha com todos que cruzaram o caminho dele. Pessoas que paravam na frente dele e que sabiam que ele era Deus, enxergavam Jesus Cristo como Deus, mas mesmo assim falhavam em acreditar, falhavam em se manterem firmes frente àquilo que ele mandasse, frente àquilo que ele demandasse das pessoas. E a gente, às vezes, se pega nesse mesmo problema, nesse mesmo tipo de falha. Sabemos que Jesus Cristo é o Senhor e Criador de todas as coisas, sabemos que é Ele quem dirige nossas vidas, mas às vezes a gente se apega à falta de paciência. Às vezes a gente se apega às nossas próprias vontades acima das vontades de Deus Pai.
Imaginem a paciência que Jesus teve conosco e tem até hoje. Imaginem o tipo de cuidado que ele tem conosco. Jesus, ele sempre se entregou a nós com um cuidado único. Jesus sempre vai se entregar a cada um de nós de uma forma única. Por isso que o Evangelho, ele não é uma fórmula matemática. O Evangelho não se trata de uma fórmula que vai ser imutável, onde todos os resultados dessa sala têm que ser o mesmo. O Evangelho não se trata disso. Jesus Cristo certamente alcançou cada um de nós de uma maneira totalmente diferente, vai continuar tratando cada um de nós de uma maneira diferente. As curas, as bênçãos, a forma que ele te alcançou é totalmente diferente da forma que ele me alcançou. Porque não se trata de uma matemática, se trata do Evangelho, do cristianismo. As boas novas para a sua vida, porque você é único e Jesus te enxerga de forma única. Ele tem paciência com vocês de uma maneira que vocês mesmos talvez não teriam. Ele tem um amor para com vocês de uma maneira que talvez nem vocês mesmos teriam. Mas ele continua derramando desse amor, continua derramando dessa paciência para que a gente não somente enxergue a sua divindade, porque isso não vai alterar em nada, você enxergando ou não a divindade de Cristo, isso não altera os fatores. Se a pessoa não enxerga Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele continua sendo Senhor e Salvador. Mas a gente enxergar quem é Jesus deve também trazer mudança na nossa vida. E na continuação desse evangelho de Marcos, Marcos registra o encontro de Jesus com um líder religioso chamado Jairo. E esse homem chamado Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga. E o encontro dele com Jesus também ficou marcado pela maneira singular, pela maneira única que os fatos ocorreram na vida dele. Como eu disse, Jesus sempre vai alcançar cada um de nós de uma maneira única. Esse homem, Jairo, um dos líderes da sinagoga, ele era um homem altamente dedicado a Deus. Ele era um homem moralmente respeitado, ele tinha muitas posses e socialmente ele era um homem muito importante, muito bem visto na sociedade. E Marcos escreve assim sobre ele no capítulo 5, no verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Irmãos, a sinagoga era uma assembleia dos judeus, onde eles se reuniam para poder estudar a palavra, para poder ler as escrituras, para poder ter um momento de comunhão, como nós temos nos dias de hoje. Mas os anciãos eram grupos de homens mais velhos, homens mais maduros, homens que avaliavam tudo que seria estudado na sinagoga. Eles falavam, inclusive, quem fariam as orações ali naquele encontro. Eles analisavam todos os estudos que seriam expostos ali nos encontros, para que a palavra de Deus fosse resguardada. E Jairo era um desses homens. Ele era um cara tão importante que ele era acostumado a fazer as coisas de acordo com aquilo que ele acreditava. No tempo dele. Na hora que ele achasse que era a hora certa. Então Jairo, além de ser moralmente aceito na sociedade, ele tinha um certo tipo de autoridade. As pessoas viam ele como autoridade, tanto dentro da sinagoga como do lado de fora. Mas a Bíblia diz que ele correu e se prostrou aos pés de Jesus. E quando a gente estuda a palavra de Deus nesses aspectos, a gente deve imaginar que hoje nós temos uma convicção totalmente diferente de quem é Jesus. Hoje nós temos toda a Bíblia escrita em nossa frente e nós sabemos quem é Jesus. Mas Jairo, um líder da sinagoga, um homem de autoridade, ele se achegou e se prostrou aos pés de um carpinteiro de Nazaré. Ali naquele momento, ele enxergou que aquele homem, aquele carpinteiro, era a solução para o problema que ele estava vivendo. Aquele homem que estava na frente dele, para ele, era a única solução para o problema dele. Não tinha outra solução. Não tinha outra saída.
E ali ele estava enxergando o poder de Jesus. Ele estava enxergando a divindade de Jesus e demonstrando isso para todo mundo. Eu imagino como a sociedade deve ter visto isso. Um líder se prostrando aos pés de um homem que mal se conhecia. Um homem que, como eu disse, um carpinteiro, e que muitas pessoas desacreditavam nele. Mas ele chega, se prostra, e a Bíblia diz que ele insistiu para que Jesus o ajudasse. Foi de forma insistente, insistentemente. Olha o verso 23. E insistentemente lhe suplicou. Olha o problema de Jairo. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele reconhecia que Jesus Cristo era Senhor. Ele reconheceu a divindade de Jesus. E ele sabia que a única saída para ele era recorrer a esse Deus que estava ali presente na frente dele. Gente, a linguagem que ele usa para descrever a situação terrível que ele estava vivendo é uma linguagem que a gente deve perceber também nesse texto. Ele fala, olha, Jesus, a minha filha ela não vai ter outra saída se você não for lá comigo na minha casa. Jesus, se você não estiver presente em minha casa, a vida não vai ser gerada na minha filha novamente. Ela vai se perder, ela vai morrer. Quantos de nós enfrentamos situações como essas também? Jesus, se o Senhor não estiver presente na minha casa, a minha família não vai conseguir sobreviver. Jesus, se o Senhor não estiver presente na minha empresa, a minha empresa não vai conseguir sobreviver. Jesus, se o Senhor não estiver presente no meu corpo, na minha emoção, no meu cerne, eu não vou conseguir resistir aos tempos maus. Eu não vou conseguir resistir a cada tristeza que eu tenho vivido no presente. Toma conta de mim, Jesus. Vem para minha casa. É só o Senhor que pode transformar a minha vida. É claro que Jairo, ele estava tão aflito com essa situação que ele queria que Jesus fosse correndo para a casa dele. Ele queria que Jesus falasse assim, show, vamos embora, vamos sair quebrando aqui, vamos lá para sua casa, vamos sair correndo, é agora. Você está precisando de mim? Então vamos embora. E foi isso que Jesus fez. Jesus falou assim, ok, vamos para lá. Jesus chama os discípulos, Jesus chama Jairo e aquela multidão toda que seguia Jesus, e eles vão direto para a casa de Jairo. Mas olha o verso 24. Grande multidão o seguia e comprimindo. Aconteceu, olha o verso 25, gente. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Uma mulher que tinha 12 anos que estava sofrendo, ela já tinha passado pela mão de vários médicos, já tinha feito todo tipo de tratamento para tentar acabar com esse tipo de hemorragia que ela tinha tentado de tudo e não conseguia se ver curada, se ver livre disso, inclusive de todos os valores que ela possuía. Ela tinha chegado à falência. São 12 anos buscando um tratamento. E por ela ser considerada cerimonialmente impura, por ser considerada uma mulher impura que não podia se misturar com as pessoas, certamente não, na minha concepção, ela já devia ter sido abandonada por entes queridos. Talvez ela já tivesse sido abandonada por um marido, pelos pais ou pelos filhos. Era uma mulher que se via à margem da sociedade. Diferente de Jairo, que era um homem muito importante e que era acostumado a ter tudo feito na hora dele, porque ele já se via como um homem importante e quando ele queria alguma coisa, é lógico que ele ia conseguir. Ele era socialmente aceito. Essa mulher não era socialmente aceita. Ela não poderia nem conviver no meio das pessoas. Mas imaginem essa situação. Jairo para e começa a esperar Jesus atendendo uma mulher que não era nem socialmente aceita. Olha o verso 27 em diante. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada.
E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? A multidão comprimia Jesus, todo mundo encostava dele, todo mundo esbarrava, era aquele tumulto. E a gente consegue imaginar essas coisas acontecendo. Se for um jogo do Atlético, por exemplo, na hora de entrar ali no estádio, é uma loucura, todo mundo batendo um no outro, aquele trem, empurra, empurra. Eu imagino essa cena. Eu imagino todo mundo ali querendo se aproximar de Jesus, mas essa mulher que não podia se aproximar de multidões, não podia sair de casa porque ela era considerada impura, ela vai ali e se aproxima de um líder religioso. E a palavra que é usada aqui pela primeira vez no livro de Marcos é a palavra dunamis, para poder citar poder, quando Jesus fala que dele saiu algo. Essa palavra ela é a palavra da qual deriva a nossa palavra dinamite. Então não foi qualquer tipo de poder. Não foi qualquer tipo de boa sensação que saiu de Jesus. Foi um poder para cura. Foi um poder para transformação. E Jesus, ele percebeu que alguém tinha tocado nele. Então ele para de andar. Para de andar e ele diz o que Marcos relata aqui no verso 30. Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Essa palavra cônscia é percebendo. A mulher percebendo o que estava acontecendo ali, da cura que ela recebeu, ela se prostrou aos pés de Jesus. E ela falou assim: olha, eu fui curada pelo Senhor. Quando Jesus vê essa mulher que foi curada, ele para e pergunta para ela sobre a vida dela. Ele começa a pedir que ela conte a história dela. Me fale aqui, minha filha, o que é que você está sofrendo? O que é que está te afligindo? O que é que está te deixando assim tão triste? Por que é que você veio aqui para tocar em mim? Ela começa a contar a história dela. Mas eu quero que vocês percebam o quão maravilhoso é ver uma mulher que por 12 anos sofria com toda essa amargura, com todo esse abandono, com todo esse afastamento, ser curada e poder contar o testemunho dela ali na presença de uma multidão de pessoas. E certamente se fez no silêncio, porque essa mulher devia ser conhecida. As pessoas deviam saber quem eram os que viviam à margem. E eles deviam falar assim, essa mulher não devia estar aqui. Mas na hora todo mundo se cala. Silêncio. E ela começa a contar sobre a vida dela. Talvez ela tenha contado, olha, eu perdi tudo. Ninguém me olha nos olhos. Ninguém cuida de mim mais. Talvez até cuidaram. Mas como eu não sarei, as pessoas me deixaram de lado. E eu tenho lutado para conseguir essa cura, Jesus, mas eu nunca consegui. Mas, por outro lado, também a gente pode pensar na ansiedade de Jairo. Imagine a ansiedade desse pai. O pai que tem a filha acamada, uma filha que ele não sabia mais o que fazer, e que estava ansioso para chegar na sua casa antes que algo pior acontecesse. Mas a gente também pode ter uma outra visão da paciência de Jesus e do cuidado dele ali. Tinha uma mulher que sofria de uma doença crônica, que por 12 anos não podia se misturar com outras pessoas, mas agora estava recebendo atenção. E tinha uma garotinha que sofria de uma doença fatal, e que teve que esperar. Gente, Jesus age de uma maneira totalmente diferente do que a gente imagina. E como a gente tem que trazer esses exemplos para a nossa própria vida? Como a gente tem que buscar movimentar a nossa mente e o nosso coração dentro da palavra de Deus para que a gente aplique essas verdades em nossas vidas? Como a gente tem que buscar trazer o evangelho de forma prática, de forma real para a nossa vida, para que não se torne somente palavras,
para que não se torne o evangelho somente escritos do passado ou histórias contadas por pessoas do passado, mas que se torne vida em nossa vida. Porque um tempo dentro da igreja, às vezes, nos torna calcificados. Às vezes a gente acostuma em estudar as palavras de Deus, às vezes a gente acostuma em viver em comunhão no meio dos irmãos, mas a palavra de Deus deixa de trazer transformação em nossa vida por culpa nossa. Porque a gente deixa com que aquilo não movimente a nossa vida. Mas o evangelho, ele tem que trazer movimento para nós, ele tem que trazer mudança, e todos os dias nós devemos ter a nossa vida transformada e movimentada por causa do evangelho. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Deus, ele não vai cumprir com a minha agenda ou com a sua agenda. A sua agenda não é a mais importante no mundo. Entenda isso quando você lê um texto desse na Bíblia. Entenda isso sempre que você estiver buscando a Deus e pedindo algo a Deus. A agenda de Deus é a que acontece no momento certo. Jesus, ele opta parar para atender essa mulher, enquanto Jairo estava ansioso, e Jairo, se fosse olhar para uma lista de prioridades, ou até para uma lista de chegada, Jairo, ele tinha prioridade porque ele tinha chegado primeiro que essa mulher. E essa mulher era entrona, porque ela entrou, tocou ali e tal, e Jairo podia falar, espera aí, velho, eu estou na frente aqui, ó, Jesus, vão lá, aí essa mulher pode ir também, chegar lá, você troca uma ideia com ela, conversa com ela, mas você pelo menos me liberta e resolve o meu problema. Mas Jairo teve que esperar. Jairo teve que ficar ali vendo tudo aquilo e toda a multidão parada vendo. Outra coisa, outro fato que tem que chamar a sua atenção é que essa mulher já tinha sido curada. Ela já tinha sido curada. Por que é que Jesus estava parando para trocar ideia com ela? Por que é que Jesus tinha que ficar conversando com ela, sendo que ela já tinha recebido a bênção que ela estava esperando? Mas Jesus queria ensinar algo para essa mulher. Jesus queria mostrar para essa mulher que não era as atitudes dela enquanto tocar nas vestes que tinham trazido cura para ela. Jesus queria mostrar para essa mulher que não eram as vontades dela que fariam o cumprimento dessa cura. Jesus disse para ela, é a sua fé que te salvou. Irmãos, às vezes a gente tem mania de querer colocar agenda, data, hora para a atuação do poder de Deus. Às vezes a gente quer que as nossas palavras movam o coração de Deus para que o poder dele seja manifestado naquela hora e naquele momento. Às vezes a gente usa até alguns tipos de objetos para poder movimentar o poder de Deus, como a gente vê em alguns lugares. Talvez cordinhas com nós, talvez pedaço de pau, talvez pedra ungida. Mas Jesus quer nos ensinar nessa manhã. Não é esse tipo de objeto, não é esse tipo de utensílio que vai fazer com que o poder de Deus se movimente em nosso favor. É a agenda dele. É o tempo de Deus que é perfeito. Olha o verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Eu acho que aqui a gente consegue perceber nesse verso tudo que Jairo mais temia. Imagina a ansiedade desse homem ali esperando Jesus, conversando com aquela mulher. Imaginem, gente, quando ele recebeu essa notícia da perda da sua filha, como ele se sentiu em relação a Jesus. Imaginem na hora que falaram para ele assim, olha, pode parar de incomodar Jesus, não precisa mais dele na sua casa. Você veio procurar Jesus para uma cura, sua filha já morreu. Vamos embora que você vai enterrar sua filha agora. Imagine esse homem olhando para Jesus ali naquele momento. Imagine como a gente olha para Jesus quando nós temos as nossas agendas frustradas. Talvez esse homem deve ter olhado até pior do que nós olhamos. Ou talvez nós até olhamos para Jesus de uma maneira pior, com coisas mais banais, né?
Mas verso 35 diz assim, 36. Mas Jesus, sem acudir, Jesus sem prestar atenção nas palavras de Jairo, ele disse assim, não temas, crê somente. Gente, Jesus está dizendo para Jairo, seja paciente, confie em mim. A minha noção de tempo é totalmente diferente da sua noção de tempo, Jairo. A minha noção de tempo é totalmente diferente da noção de tempo que a Ibage tem. A minha noção de tempo é totalmente diferente da noção de tempo que qualquer pessoa possa ter. Se a gente for olhar para traços culturais, por exemplo, nos Estados Unidos, o tempo é tido totalmente diferente de uma forma que é tido no Brasil. Por isso, uma palavra como essa, ela é encaixada de uma maneira totalmente diferente em cada cultura. Nos Estados Unidos, se você chega atrasado em um evento, as pessoas olham para você como uma pessoa sem educação. Chegou atrasado, eles vão olhar e falar, poxa, esse cara tratou com desleixo o meu convite. Mas no Brasil, não. No Brasil, as pessoas são acostumadas a chegarem atrasadas. E pior, acho que os cerimonialistas ainda atrasam os eventos por causa das outras pessoas que não chegaram. E às vezes pode até parecer que está sendo um cuidado com essas pessoas que chegaram atrasadas. Ah, ele está pensando neles, para que eles possam participar. Mas, na verdade, isso está sendo uma grande falta de cuidado com aqueles que chegaram na hora certa. Está sendo uma falta de educação com os que chegaram no horário certo para poder participar daquele evento. Então, as culturas, elas enxergam um texto como esse de maneira diferente. Mas o que eu quero que vocês percebam é que, independente da cultura que a gente esteja inserido, independente dos costumes que nós temos em nossas vidas, Deus ele vai atuar no seu próprio tempo, quer seja a gente seja pontual, ou quer seja sejamos não pontuais e atrasados em nossas coisas, em nossos horários. Deus ele age sempre dentro do seu tempo, e às vezes a nossa agenda até bate. Às vezes Deus responde às nossas orações num tempo que a gente pediu. Mas eu procuro não me exaltar quando isso acontece, porque eu sei que só bateu a minha agenda para Deus, porque aconteceu no tempo dele. Quantas vezes eu já pedi para Deus para que fizesse coisas na minha vida, para que trouxesse bênçãos na minha vida, para que me guardasse de maneiras específicas, e não aconteceram na hora que eu queria, mas aconteceram de maneiras diferentes, e que eu pude perceber que o cuidado foi muito melhor depois. E é isso que eu quero que vocês percebam. Independente da sua cultura e do seu costume, Deus ele vai agir de uma maneira diferente, mas você deve enxergar que essa maneira que ele agiu, ela foi a melhor maneira possível. Foi a maneira que deveria ser, porque ele é quem sabe a hora de agir, o momento de agir, como agir, por que agir, a forma de agir em nossa vida. E é exatamente isso que ele diz para esse líder. Não temas, crê somente. E é esse tipo de mensagem que vocês têm que receber nessa manhã, que eu tenho que receber nessa manhã, que nós, como Igreja de Cristo, devemos sair daqui nessa manhã. Não temas, crê somente. A sua agenda não é a agenda mais especial. A agenda mais especial é a agenda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sabe o tempo certo de fazer o propósito certo na sua vida. Às vezes até os nossos pedidos para ele são sobrecarregados de coisas erradas. Será que nós estamos dispostos a fazer pedidos para Deus assim, Deus, cumpra a sua vontade na terra, nos céus, na minha vida, mas cumpra somente a sua vontade, não cumpre a minha. Porque eu tenho certeza que se o Senhor cumprir a minha vontade, aí sim eu vou estar perdido. Aí sim eu vou estar caminhando por um caminho de perdição, porque a sua vontade é soberana. E eu não estou aqui falando, gente, que a sua dor ela deve ser minimizada por qualquer tipo de situação que você tenha passado ou que esteja passando. Cada um passa por um tipo de dor, cada um passa por um tipo de infelicidade, cada um tem um tipo de vivência diferente, e por isso Jesus trata cada um de nós de uma maneira única. Por isso Jesus alcança cada um de nós de uma maneira única e vai continuar alcançando cada um de nós de uma maneira única. Mas você deve falar com ele, Deus, nessa manhã eu compreendo
que as coisas devem acontecer sempre debaixo da sua boa vontade. Eu não posso achar que o Senhor está atrasado. Eu vou parar de achar que o Senhor está atrasado. Quantas vezes o meu coração, cheio de arrogância, já discutiu com Deus porque as coisas não tinham acontecido na hora e do jeito que eu queria? Mas Deus fala para Jairo, Jesus Cristo fala para Jairo, não temas, crê somente. E o verso 37 ele continua. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus vai, então, depois de conversar com essa mulher, para a casa de Jairo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, aquele tumulto que estava de gente, aquele tanto de gente ali fora que estava chorando, pranteando por causa da garotinha que havia morrido. Ao entrar, lhe disse, por que estáis o alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus falou assim, essa criança não morreu não, gente, ela está dormindo. Mas as pessoas começaram a rir de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair todos. Quando eles riram, Jesus falou, saiam todos daqui. Então Jesus tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde a criança estava. Gente, quando eles chegaram na casa de Jairo, as pessoas estavam chorando ali. E tem razão eles rirem. Porque eles sabiam perceber quando uma criança estava morta. E eles já tinham constatado que a criança estava morta. E certamente Jesus ainda demorou um tempo para chegar ali. Mas quando Jesus chega, ele fala assim, gente, ela está só dormindo. Imagina o povo ouvindo isso. Eles devem ter falado assim, que é isso? Quem é esse camarada que vocês chamaram aqui, velho? O camarada chega aqui, nós já vimos que a menina está morta, não tem batimento, não tem pulsação, não tem respiração. E a menina está ali, morta. Mas ele fala que ela está dormindo. Vocês arrumam cada umas. Mas Jesus entra na casa e olha o verso 41. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Agora imagina o espanto das pessoas. Eles devem ter olhado e falado assim, que é isso que está rolando? Será que a menina estava dormindo e a gente se enganou? Será que a gente viajou, velho? Você não olhou direito o batimento da menina? Você não olhou direito aí se ela estava respirando? Acho que ela estava só dormindo mesmo. Mas, gente, Jesus sabia que a menina estava morta. Jesus tinha convicção de que aquela menina, ela não estava só deitada dormindo. Ele caminhou ali em direção à casa de Jairo, sabendo da missão dele, sabendo do propósito que ele haveria de cumprir, mas o propósito era dele. A vontade que se cumpriria dentro do tempo certo era a vontade dele, não a vontade de Jairo. Jairo havia procurado Jesus para uma cura. Jairo tinha ido atrás de Jesus para pedir que Jesus fosse à sua casa apressadamente para uma cura. Mas Jesus ele demora para ir à casa de Jairo, ele vai no tempo dele e ainda chega lá e derrama uma ressurreição sobre aquela família. A palavra que Jesus usa aqui, essa palavra talitá, significa menina, senhorita. Alguns estudiosos, eles dizem que Jesus estava usando uma palavra no diminutivo. Ele estava usando uma palavra como menininha, garotinha. Mas o Tim Keller, ele vai além nos seus estudos. Ele fala que é como se Jesus estivesse chamando ela de meu amorzinho. Porque ele enxerga o amor nas palavras de Jesus. Ele enxerga o amor nos atos de Jesus para com todas as pessoas. E é assim que a gente tem que enxergar Jesus. Então eu também acredito, depois que eu vi o Keller falando isso, que Jesus deve ter se aproximado dessa garotinha e deve ter falado assim, meu amorzinho, vamos levantar. Gente, deve ter tido tanto amor nessas palavras que eu consigo imaginar vocês, pais e mães, acordando seus filhos, talvez num dia de verão. Minha filhinha, você está de férias. Vem cá, vamos levantar, vamos passear. Não é assim que todo mundo acorda os filhos quando eles estão de férias? Tem certeza que é assim? Então Jesus, ele cuida dessa menina dessa maneira. Ele se aproxima dela e fala assim, meu amorzinho, se levanta, vamos comigo.
que Jesus dá as mãos para a menina. Jesus dá a sua mão para a menina. A outra palavra que Jesus usa é a palavra cume, que significa levanta. Essa palavra não significa ressuscita. Ela significa levanta. Sabe o que Jesus está querendo dizer quando ele manda a menina se levantar? Que não interessa que tipo de problema você está passando. Não interessa que tipo de tristeza você está passando. Ainda que seja a morte. Se você estiver de mão dada com Jesus, não vai passar de um sono, de uma sonequinha. Então, nessa manhã, eu te convido para sair daqui com o seu coração totalmente transformado por essa palavra. As tristezas que nós vivemos e que são momentâneas, elas não passam de um soninho quando nós estamos de mão dadas com o nosso Senhor e Salvador. Por isso que ele usa a palavra levanta. É por isso que ele se aproxima de nós e nos chama de meu amorzinho. É por isso que ele tem toda a paciência conosco, para que a gente possa reconhecer o seu amor e a sua paciência, e para que a gente consiga seguir os seus exemplos. Para que a gente consiga ter as nossas atitudes e a nossa mente totalmente transformada pela verdade do Evangelho. É esse o tipo de atitude que nós devemos enxergar em Jesus. É esse o tipo de atitude que nós devemos deixar entrar em nosso coração quando a gente lê um texto desse, para que a nossa vida seja transformada de uma vez por todas. E é como eu disse, por mais aflito que a gente esteja em qualquer tipo de situação que nós passamos em nossa vida, e nós nunca vamos tentar amenizar o seu problema. Se você estiver passando por um problema, a igreja vai te acompanhar, nós vamos estar juntos como irmãos em oração, vamos fazer o possível fisicamente para poder te ajudar e te acompanhar, mas nós vamos passar pelos problemas juntos, porque nós estamos de mão dadas com o Senhor. O mesmo Senhor que é criador de tudo, o mesmo Senhor que colocou cada estrela no céu, o mesmo Senhor que colocou cada grão de areia no mar, o mesmo Senhor que faz com que as aves se alimentem, o mesmo Senhor que cuida de nós todos os dias, o mesmo Senhor que permite que a gente se levante a cada manhã, respirando, que a gente tenha momentos de alegria e de felicidade, mesmo em um mundo ruim como esse, é o mesmo Senhor que continua de mão dada conosco. E é esse Senhor que eu falei no início, que fez uma aliança com vocês, que fez uma aliança comigo e que não nos abandona e não quebra a aliança. Então, para a gente poder orar, eu quero te fazer algumas perguntas. Quero te perguntar se, como um não cristão, talvez você ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e como um não cristão, será que você tem buscado conhecer Jesus? Ou será que você só tem ouvido falar dele? Só tem se aproximado dele para poder pedir algo que seja da sua maneira? Ou será que você nem mesmo quer saber quem é ele? Mas nessa manhã você está ouvindo falar dele de uma maneira talvez até diferente. Mas para você que já reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu quero te perguntar, será que você tem tentado apressar esse Senhor? Será que você tem tentado fazer com que Ele cumpra a sua agenda e o seu tempo? E aí eu te falo, por que é que eu vou enxergar Jesus Cristo tão amoroso, tão paciente, tão entregue, o que morreu em meu lugar, mesmo sendo perfeito, por que é que eu vou querer que esse Deus cumpra a minha agenda e as minhas vontades, sabendo que Ele sempre vai querer o melhor para mim? Gente, não é uma oração fácil de fazer. Não é algo fácil de se compreender e nem de movimentar a nossa mente para começar a enxergar isso de uma hora para outra. Mas a gente deve sair daqui nessa manhã com esse entendimento. Jesus Cristo, Ele sempre vai ter paciência conosco,
E Ele sempre vai fazer o melhor para nos acompanhar, para nos ouvir, para tratar de nós, quer seja em nossos pecados, quer seja em nossas amarguras, quer seja para uma cura, quer seja para uma ressurreição. Jesus Cristo, Ele sempre vai estar presente para fazer o melhor para nós. Que a nossa oração seja sempre essa: Pai, faça a sua vontade na minha vida, faça a sua vontade na minha família, faça a sua vontade, Pai, em todos os aspectos de qualquer tipo de pensamento meu. Eu tenho certeza que assim eu vou conseguir viver uma vida da maneira que o Senhor planejou para mim.